Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Bom, quero conversar aqui um pouquinho com vocês sobre aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E é lindo ver isso porque durante o culto da manhã, durante o período de adoração que nós tivemos aqui, foi falado exatamente sobre essa palavra. Quero que você repita comigo: unção. Bom, nós cantamos muito sobre isso nessa noite. É o Senhor confirmando e preparando todo esse ambiente para aquilo que ainda vai acontecer nessa noite. Você crê nisso? Amém? E unção, o que é unção, gente? Nós podemos compreender e pegar isso de várias formas. Várias formas o Senhor tem nos ensinado sobre isso. Mas se pudesse resumir aqui unção em uma frase, unção é o poder ou o favor de Deus sobre áreas específicas da nossa vida. Comumente você já ouviu alguém ministrar sobre uma unção de cura. Quem já ouviu? Unção de cura? Glória a Deus. Que é o poder de Deus relacionado à cura, sobre uma doença. Existem pessoas, e glória a Deus, que carregam uma unção, um favor de Deus sobre algumas áreas, talvez as áreas dos negócios, algo ministerial, algo relacionado à música. Pessoas que carregam esse favor de Deus sobre essas áreas específicas. E de manhã, a pastora Amanda ministrou aqui sobre a unção que quebra o jugo. E nós tivemos um momento lindo de ministração aqui com os pastores, onde cada um pôde sair do seu lugar, vir aqui e falar assim: olha, eu preciso de unção sobre tal área da minha vida. Foi lindo o que Jesus fez aqui. Mas essa noite, eu quero que você olhe um pouco mais o macro daquilo que tem a ver sobre a unção. Obviamente, o Senhor deseja e é favor dele derramar esse poder sobre nós, que vai nos impulsionar em áreas específicas. Às vezes as áreas do seu trabalho, seus relacionamentos, sua vida pessoal. Este é o desejo de Deus também. Mas eu quero que você olhe nessa noite um pouco o plano maior sobre tudo isso. O plano maior de Deus sobre uma unção que tem sido derramado gerações após gerações. Nós estamos aqui numa conferência Ruiós, onde nós falamos sobre essas gerações. Isso não é somente sobre as crianças até o que se sente jovem, como nós brincamos aqui. Mas isso é sobre pais e filhos, e isso vai dando sequência, independente da idade, mas geração após geração. O fato é, eu já te adianto, o Senhor tem derramado uma unção específica sobre os tempos. O Senhor tem derramado uma geração específica sobre cada geração. E é isso eu quero que você entenda nessa noite. Nós estamos nessa conferência geracional, e nós aproveitamos para falar com você que é pai, com você que é avô, com você que é jovem, com você que é adolescente, e reforçar a importância de você estar debaixo dessa unção. Mas essa unção maior que eu quero falar com vocês, se eu posso dizer unção maior, mas essa visão maior sobre a unção que o Senhor tem derramado, além de tocar áreas específicas sobre a nossa vida, tem a ver sobre a missão, tem a ver sobre o plano de Deus, exatamente sobre os dias atuais. Sabe por quê? Porque é um engano nosso pensar que nós nascemos no ano 2000, 1980, 1990, seja o ano que você nasceu. É um erro nosso pensar que nós nascemos neste tempo por um acaso. É um erro nosso pensar que o Senhor te colocou aqui, nessa cidade, neste tempo, no seu trabalho, no meio da sua escola, no meio da sua faculdade, apenas por um acaso. Apenas porque ele jogou lá aleatório e você caiu aqui. Não. Existe um propósito de Deus para você estar aqui, neste tempo, nessa data, onde você está.
E você precisa compreender isso, porque se você não entende isso, você com certeza vai desperdiçar as oportunidades que o Senhor tem colocado na sua frente. Se você não entender que o Senhor te colocou onde você está hoje, nessa cidade, neste tempo, se você não entender que você está aqui porque existe um propósito de Deus, com certeza você vai viver a sua vida e desperdiçando aquilo que o Senhor poderia fazer através dela. Quero que você rapidamente faça uma reflexão e pense sobre alguns cenários a qual você está inserido. No meio do seu trabalho, as pessoas envolvidas. Quem são as pessoas que cercam o seu dia a dia? Qual é o ambiente que você tem acessado na segunda-feira, na terça-feira? Eu quero que você comece a olhar com a ótica que você está lá por um propósito. Que você está lá porque você foi plantado pelo Senhor lá. E existe um propósito de Deus com isso. Quero ler com vocês Atos 1, se você puder abrir sua Bíblia, Atos 1, versículo 4. Atos 1, versículo 4, vai começar a narrar uma situação antes do dia de Pentecostes. Jesus, ele vai trazer uma orientação para aquela igreja que estava se formando, para os seus discípulos, para as pessoas que permaneceram ali. Nós vemos que Jesus usa muito esse termo, ele fala assim, olha, eu vou aos céus, mas será enviado, será derramado. Eu vou subir aos céus, mas existe algo que vai ser derramado sobre vocês. E nós vemos em Atos 1, Jesus dando algumas orientações, exatamente sobre esse derramar a qual ele falou. E nós vamos ler assim, em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de alguns dias, dentro de um tempo, vocês serão batizados, ou seja, será derramado o Espírito Santo. Versículo 8, vocês receberão poder, fala comigo, poder, fala comigo, unção, favor, quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, ou me representarão em todas as partes, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Glória a Deus. Não vou chegar em Atos 2 ainda, porque todo mundo conhece Atos 2. Aqui Jesus está falando sobre uma promessa, e Ele está dando indícios daquilo que seria derramado. Jesus está dizendo, olha, não saiam, não façam nada, esperem, que vai ser derramado uma unção sobre vocês. O Espírito Santo vai descer e vai derramar uma unção, poder, favor sobre as suas vidas. E a partir deste momento, nós recebemos essa unção. Vocês serão minhas testemunhas, por onde vocês andarem, não só nesse contexto, mas a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe, a questão é que desde Atos 2, o Senhor tem derramado uma unção sobre a humanidade. Desde Atos 2, o Senhor tem derramado um óleo sobre a humanidade. Desde Atos 2, o Senhor continua derramando uma unção sobre nós. E essa unção, ela é tão importante, a ponto de Jesus dizer, meus irmãos, não façam nada, até vocês receberem essa unção. Às vezes nós queremos fazer as coisas simplesmente pela força dos nossos braços, simplesmente na emoção de um momento, simplesmente, talvez quem é mais sanguíneo aqui, bateu no cérebro, foi, ou nem chegou no cérebro, só apareceu na frente e agiu. E aqui nós vemos o próprio Jesus trazendo uma orientação, para vocês serem minhas testemunhas, para vocês me representarem. Vocês não precisam somente de um planejamento, vocês não precisam somente esperar um pouco, vocês precisam de unção.
E antes de falar sobre esse tema, uma unção geracional, a questão é que essa unção que foi derramada, ela gerou unidade entre a igreja. A unção que foi derramada em Atos 2 gerou unidade entre os povos. E este é o primeiro ponto. O pessoal estava reunido, obedeceram à voz do Senhor, estavam reunidos, buscando a presença, buscando essa unção que seria derramada. E a Bíblia vai dizer que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos estavam ali, foram cheios do Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento começaram a falar novas línguas. E esta é a questão da unidade. Porque no Antigo Testamento nós vemos lá em Gênesis uma situação muito específica com o povo. O povo tentou construir as coisas, o povo tentou chegar até Deus, o povo tentou agir em algumas áreas através da sua própria força. O povo tentou conquistar algumas coisas somente a partir dos seus braços. A Bíblia vai dizer que um povo um dia se reuniu falando assim: vamos construir uma torre, e nós vamos chegar até o céu. Os sanguíneos amam, né, gente? Opa, vamos, na hora. Eles começaram a fazer essa construção. Todos os povos se reuniam ali com esse objetivo: vamos conquistar através da nossa força. Vamos alcançar através somente do nosso intelecto, do nosso braço. E aí nós vemos uma situação específica que Deus interferiu com toda a humanidade. A Bíblia vai dizer que Deus causa uma confusão de línguas naquele lugar, onde um não entendia o outro. E nós vemos nesse Antigo Testamento o Senhor confundindo todas as línguas. Mas agora nós vemos em Atos 2, quando eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas. E a continuação desse texto é que outros povos começaram a passar por aquele lugar e começaram a compreender tudo o que estava sendo falado. Em várias línguas começaram a ser entendido aquilo que estava sendo entoado e clamado naquele lugar. Sabe por que essa unção gera unidade? Porque se no Antigo Testamento o Senhor confundiu as línguas, agora a partir de uma unção que desce no céu, Deus demonstra um interesse em unificar a igreja, unindo todas as línguas através do poder do Espírito Santo. Isso o Senhor está revelando e gritando para toda a humanidade, falando sobre a importância da unidade, a importância da união. E o porquê eu estou falando isso? Sabe, os dias atuais, eles são marcados por inconstâncias, volatilidade, altos e baixos. E às vezes nós costumamos falar assim: a geração de hoje é muito inconstante. Mas posso falar algo, meus irmãos? Não é pessoal. Mas essa geração de hoje a gente fala, envolve as crianças, envolve os senhores. Envolve as crianças, envolve a senhora do coque, envolve o papai, envolve o tio, envolve o jovem. A inconstância dos dias atuais não tem a ver com uma faixa etária, tem a ver com o estilo de vida a qual a sociedade está trilhando. Eu sei que é meio ruim nós assumirmos isso, mas isso é marcado com alguns fatos. Nós vemos inconstâncias à sobra sobre relacionamentos. Nós vemos pessoas trocando relacionamentos como se trocassem de roupa. Nós vemos pessoas descartando pessoas, assim como alguém chega em casa e retira o seu tênis. Nós vemos pessoas abrindo mão de outros, por motivos qualqueres. Isso não é, mais uma vez, sobre uma faixa etária, isso é sobre os dias atuais. E eu estou falando sobre essa questão de unidade, justamente para nós repensarmos qual é a mentalidade que nós estamos vivendo nos nossos dias. Será que essa mentalidade da atualidade, isso não tem a ver sobre tecnologia, ser contemporâneo? Isso tem a ver com que
a mentalidade de Satanás tem lançado no mundo? Será que essa mentalidade tem acessado os nossos pensamentos? Ou nós estamos buscando essa unção que demonstra para nós a importância de estarmos unidos, que revela a nós o clamor de Deus, para trazer senso de unidade novamente para a igreja? Inconstância sobre identidade. Quantos jovens estão aí, se você parar de encontrá-lo após 5 anos, talvez ele vai estar dizendo que agora ele é um leopardo. E essa mentalidade, infelizmente, tem atingido e alcançado até mesmo dentro da igreja. Saiu uma pesquisa que as gerações estão vivendo algo que nunca foi visto antes. Alguns anos atrás nós falávamos muito sobre os desigrejados, sim ou não? Os desigrejados, aqueles que não estão em nenhuma igreja, mas se sentem parte do corpo, não faz parte de nenhuma comunidade, não é forjado uns com os outros, mas parte do corpo. Não quero entrar nessa questão. Mas agora existe um novo fenômeno, que é os multi-igrejados. Quem já ouviu falar isso? Multi-igrejados. Algumas pessoas. Multi-igrejado é aquela pessoa que não pertence a um lugar. É aquela pessoa que pertence a vários lugares. E pode até, dependendo da sua ótica, parecer, poxa, mas pelo menos está indo para a igreja. E pelo menos está indo para a igreja. Mas isso não traz senso de corpo para aqueles que estão no corpo. E esse derramar do Espírito em Atos 2, não está falando sobre uma placa, mas está falando sobre um povo que se reuniu e formou um corpo naquele lugar. Antes de começarmos a falar sobre essa unção geracional, nós precisamos entender que nós precisamos ter senso de pertencimento. Nós precisamos carregar em nós um senso de pertencimento sobre o corpo, firmar os nossos pés, fazer uma oração tão importante para o Senhor, que é: Pai, o Senhor está fazendo algo aqui e eu quero fazer parte disso. Porque se nós não estamos em um lugar, se nós não estamos num lugar específico, nós não estamos fazendo parte de nada. A unção, ela transforma uma instituição em família. E foi isso que aconteceu no derramar do Espírito. Não era apenas um grupo ali que se reuniu com algumas pessoas para fazer uma reunião. Mas quando a unção foi derramada, uma família foi formada. Você precisa olhar para este ambiente como um lugar que Deus colocou para você ser aperfeiçoado e ser família nele. Deixa essa unção do Senhor te tocar, renovar sua mente, e você pertencer ao corpo. Porque antes de eu falar sobre a unção que toca o Pai e vai tocar o Filho, se nós não abrirmos a nossa mente e entender que nós precisamos viver em unidade como uma família, a unção do Senhor que derrama sobre a sua vida e deseja tocar os seus filhos e os seus netos, vai infelizmente parar sobre você. E aqui eu faço uma observação: se envolva com o corpo, faça parte de uma célula, faça os cursos, sirva na igreja, deixe esse senso de pertencimento, de unidade tocar a sua vida, e você vai ver você e a sua casa sendo tocado pela presença do Senhor. Vamos falar unção geracional. Eu falei aqui que desde Atos 2, o Senhor continua derramando uma unção. Às vezes nós pensamos que Atos 2 foi um evento específico, e naquele ano, naquele tempo, o Senhor derramou um óleo sobre a humanidade, e foi isso que aconteceu. A questão é que em Atos 2, o Senhor não virou o latão com tudo, não virou o jarro com tudo.
Atos 2 foi o começo do derramar da unção. Atos 2 o Senhor derramou. E nós vemos ao redor, ao longo da história, marcos importantes de avivamento, significando que o Senhor continua derramando algo. O Senhor continua derramando aquilo que Ele começou lá em Atos 2. E essa unção é uma unção geracional. É uma unção que não está relacionada a um tempo específico. É uma unção que não está relacionada a uma faixa etária, a um grupo específico. É uma unção que está relacionada ao tempo e aquilo que o Senhor vai fazer ao longo dele. Essa unção está relacionada com o olhar do Senhor para a humanidade. Fala assim: eu estou me movendo nisso, então eu estou capacitando o meu povo para se mover com isso. E continuadamente essa unção tem sido derramada. Salmos 133, 2, não precisa abrir, se quiser anotar. Davi, ele vai falar sobre uma unção, muito antes de Atos 2, Davi vai falar sobre uma unção, que foi derramada no Velho Testamento. Davi vai falar sobre uma unção, que foi derramada sobre o povo, no tempo do tabernáculo, no tempo do templo, quase travou. Sobre essa unção, o óleo da unção, que é derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. Davi vai falar sobre a unção daquele tempo, vai comparar esse movimento de unidade, que eu acabei de falar aqui, também com essa unção. Mas vai falar que no Antigo Testamento uma unção foi derramada. Eu quero resumir isso aqui. Quando o povo sai do Egito, está no deserto, Deus chama Moisés, fala: Moisés, eu quero falar com o povo. Moisés reúne o povo, fala: o Senhor quer falar conosco. O Senhor começa a falar, o povo começa a se tremer de medo. Fala: Moisés, o Senhor não precisa falar conosco, fale só contigo. E aí nós vemos o Senhor organizando isso, e essa organização envolve o levantar de um sumo sacerdote, o sacerdote que ia acessar a presença de Deus. E nós vemos na construção desse ambiente, qual é dividido por tecidos. E é sobre essa unção que foi derramada sobre esse Antigo Testamento, a qual os patriarcas caminharam, a qual os profetas caminharam, a qual os reis caminharam. Foi essa unção que desceu sobre a vida de Arão, o primeiro sacerdote. E este óleo que foi derramado, Davi está pontuando algo muito específico. O óleo que foi derramado desceu sobre a cabeça de Arão, desceu sobre a sua barba e parou no tecido. Essa unção do Antigo Testamento, ela para no meio do tecido, parou na argola das vestes, ou a bainha, como foi falado. Essa unção do Antigo Testamento, a qual o Senhor levantou profetas e sacerdotes, foi uma unção que conduziu o povo, mas foi um óleo que foi derramado e parou na argola do sacerdote. Falando sobre pontos específicos, Davi estava tendo a revelação que um dia algo ia acontecer, e essa unção não ia mais parar na argola. Nós vemos durante o tempo, os profetas começam a anunciar Jesus. Jesus vem, e agora a própria presença caminha entre o povo. E essa presença, por onde ela passa, milagres acontecem, por onde ela passa, enfermos são curados, por onde ela passa, cativos são libertos. E aí nós vemos que quando Jesus se entrega como um sacrifício vivo para nós, como o Cordeiro perfeito, no qual todos os nossos pecados foram depositados sobre Ele, algo extremamente relevante para este fato acontece. A Bíblia vai dizer que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Esse tecido que parava a unção foi rasgado de alto a baixo.
aquela unção que estava sobre um lugar específico, sobre um tempo específico, sobre uma pessoa, um tipo de pessoa específica. Agora com Jesus esse véu é rasgado, e aí nós vemos uma nova unção sendo derramada, e essa unção é essa que eu falei sobre Atos 2, uma unção que não parou naquele tempo, uma unção que o Senhor continua derramando. Então, se Davi estava tendo a revelação que o óleo desceu sobre a cabeça, escorreu sobre a barba e parou na gola, agora essa nova unção, nós vemos com o tempo, desceu sobre a cabeça de Cristo, e foi começando a tocar o corpo de Cristo. Em Atos 2, toca aquele povo, e esse óleo começa a descer sobre as vestes do corpo de Cristo. E hoje, mais de 2000 anos se passaram, e talvez nós sejamos uma geração, um povo, uma igreja, que não estamos na gola, mas talvez estamos lá na bainha, lá na barra das vestes, com o passar do tempo. E eu creio nisso. Nos últimos anos nós temos muitas profecias que foram liberadas, falando sobre os últimos tempos, as dores de parto se intensificando. Nós vemos o nosso tempo cada vez mais instável. Isso também é uma revelação que Jesus deixou. Nós vemos cada vez mais o fim dos tempos chegando. E esse óleo que desceu em Atos 2, tocando talvez a nossa geração, sendo a geração da barra das vestes. 2000 anos se passaram, gerações após gerações se passaram. E essa unção continua tocando os nossos dias. E por que eu estou te falando isso? Porque algo aconteceu especificamente com a barra das vestes de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus estava passando no meio da multidão. Jesus estava passando no meio do povo, cercado talvez de religiosos, cercado ali com os discípulos também, cercado de pessoas que talvez queriam conversar, ou talvez só queriam atrapalhar. Mas a Bíblia vai dizer que uma mulher que sofria com um fluxo de sangue há vários anos, a Bíblia vai dizer que essa mulher, por conta desse momento que ela estava vivendo, dessa situação que ela vivia, era uma mulher que vivia isolada, longe da sociedade, não podia estar junto, uma mulher que estava sendo talvez oprimida pelo próprio sistema religioso imposto. Mas nós vemos que essa mulher toma uma atitude de fé, e ela vai até Jesus. Mas o interessante é que ela não toca em Jesus, ela não chega a tocar nos ombros de Jesus, ela não toca nas mãos de Jesus, ela toca na barra das vestes de Jesus. E sabe o quanto eu creio nisso? Porque nós vemos uma unção sendo derramada pelo Senhor, onde eu creio que essas pessoas mais isoladas possível, e de manhã nós oramos sobre isso através do pastor Alex aqui, onde nós teremos que uma unção que toca a igreja, onde as prostitutas vão se render aos pés do Senhor, onde os viciados também vão conseguir tocar as vestes de Jesus, onde os famintos, os detentos também vão conseguir acessar a unção que desce sobre o corpo de Cristo. E essa unção continua sendo derramada. E isso diz muito sobre os nossos dias, sobre o nosso tempo. Então nós somos essa igreja da barra, essa igreja que o Senhor está levantando para alcançar o perdido, aqueles que estão desorientados, aqueles que estão afastados. E você precisa fazer parte deste corpo, meu irmão. Estou trazendo essa palavra de orientação para a sua vida, porque nós não podemos nos contentar em separar 2 horas da nossa semana, vir à igreja, entregar o nosso culto, e está tudo certo. Isso faz parte da nossa caminhada, mas talvez é muito pouco baseado naquilo que Deus quer fazer através de você. Isso é precioso, o Senhor se sente honrado, recebe a nossa adoração, o céu desce, nós somos tocados, impactados. Mas existe um motivo muito maior por isso, eu quero te fazer enxergar nessa noite. Além de tocar a sua vida,
Você precisa ser aquele que vai alcançar, aquele que talvez estão distante deste ambiente aqui. Você precisa ser essa barra que vai ser instrumento de Deus, para salvar o perdido, para salvar aquele que diz que não tem mais jeito, para libertar o viciado. A igreja se levanta. E essa unção, ela é marcada por poder de Deus. Atos 2:17, Pedro vai se levantar, depois que o óleo desceu, depois que o vento soprou, depois que dons de línguas foram liberados, depois de Deus unificar as línguas naquela situação, depois de pessoas terem sido impactadas, passarem por ali, e alguns começaram a comentar: esse povo está bêbado, essa reunião que está acontecendo, o pessoal está embriagado. E a Bíblia vai dizer que Pedro se levanta no meio daquela multidão, ele começa a tentar explicar o que estava acontecendo ali. Em Atos 2 vai dizer que Pedro se levanta e fala assim: olha, o que está acontecendo aqui é aquilo que já foi profetizado. O que está acontecendo aqui, talvez para vocês seja novidade, mas para nós é cumprimento de uma promessa. Talvez para vocês não vão entender, mas para nós carregamos uma promessa, isso é um cumprimento do céu. Em Atos 2:17 ele vai dizer, está escrito em Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Nossos filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sabe, meu irmão, essa unção que tem sido derramada desde Atos 2, além de unificar o corpo, além de despertar o corpo e alcançar as pessoas, é uma unção que carrega consigo o poder de Deus, carrega consigo sinais e maravilhas do Senhor. Sabe, esse poder de Deus, nós falamos ser a unção, ele é evidenciado através dos dons, ele é manifesto através da ação do Espírito Santo dentro de nós, gerando frutos. Mas esse poder gera impacto por onde ele passa, e este é o objetivo do Senhor, nos últimos dias, um derramar ainda mais intenso, um derramar tão poderoso, que além de fortalecer a igreja, vai capacitar a igreja a viver aquilo que nunca foi vivido. De manhã foi falado aqui, que se o percurso natural da humanidade, nos últimos dias, se você pesquisar nos últimos dias na Bíblia, várias profecias também foram liberadas. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Nos últimos dias, sinais seriam intensificados. Nos últimos dias. E nós vemos cada vez mais a humanidade, infelizmente, trilhando esse curso dos últimos dias. Mas além sobre todo esse caos que já foi anunciado, existe aqueles que vão carregar uma unção. Existem aqueles que serão capacitados através do poder do Espírito Santo. Existem aqueles que serão reforçados, ungidos, sobre aquilo que vai ser derramado do céu. E vai viver na contramão de tudo isso. E aí que nós vemos o grande momento da igreja. Porque assim, enquanto a humanidade está à procura do amor a qual se esfriou, nós temos o perfeito amor que lança fora o medo. Enquanto a humanidade está caminhando o trilho da perdição, nós temos um Senhor a qual nos dá direcionamento e destino. Enquanto a humanidade pode estar caminhando a um destino de prisão, nós temos o Espírito Santo, que é onde Ele está, ali a liberdade. Então, meu irmão, nós podemos ver o mundo lá fora se corrompendo cada vez mais, e eu quero que isso gere em nós um senso de responsabilidade, e não de desespero. Às vezes nós olhamos as situações, pensamos, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas para aqueles que carregam a unção, não serão influenciados, ao contrário, influenciarão e transformarão os ambientes.
Você precisa crer nisso. Enquanto as universidades têm sido corrompidas dia após dia, eu creio numa geração que vai se levantar e ser luz naquele lugar, trazendo transformação, salvando vidas. Enquanto trabalhos, pessoas têm se corrompendo, no meio da corrupção financeira, no meio das fraudes, eu creio em empresários que vão se levantar como boca de Deus, fazendo a diferença. Nós precisamos crer nisso. E você precisa fazer parte desse povo. Porque senão, meu irmão, nós vamos ver a situação e a nossa vontade vai ser sentar e chorar. Enquanto ao derramar do Espírito Santo, nós temos que fazer exatamente o que Pedro fez. Eles estão bêbados, eles estão doidos, não tem o que fazer. Mas alguém vai se levantar no meio deste povo e vai dizer: olha, você pode estar vendo um povo doido, eu vejo um povo cheio do Espírito Santo, eu vejo uma igreja sedenta por Deus, eu vejo uma igreja que faz a diferença, eu vejo um povo que alcança o perdido, eu vejo um povo que salva os cativos. Onde estão aqueles que vão se levantar? E eu creio nisso. Sabe, gerações após gerações, uma família é influenciada quando alguém se levanta como boca de Deus. Quando um sacerdote, atenção homens, quando um sacerdote se levanta no meio da sua casa e fala assim: eu vou assumir o papel de sacerdote. E aí nós vemos famílias sendo tocadas e transformadas. E famílias tocadas e transformadas geram cidades tocadas e transformadas. Cidades tocadas e transformadas geram uma nação tocada e transformada. Então nós estamos olhando talvez a distante e dizendo: Senhor, salva o Brasil. Meu irmão, o que o Senhor quer fazer começa a partir da sua vida, começa a partir do seu coração sendo tocado, começa a partir da transformação lá na sua casa, começa a partir da transformação lá no seu quarto. Então não adianta nós olharmos e falar: Senhor, toca, levanta alguém. Meu irmão, o Senhor quer levantar você, o Senhor quer te restaurar, o Senhor quer restaurar o seu ministério, o Senhor quer restaurar talvez o óleo que você deixou se esfriar, o óleo que você deixou ser derramado fora. O Senhor tem óleo novo para ser derramado sobre você, dons a ser derramados sobre você. Existe uma frase do SDA que fala assim: toda geração tem a sua oportunidade de transformar o mundo. Toda geração tem a oportunidade de transformar a nação. Adivinha, meu irmão, essa é a sua oportunidade. Este é o seu tempo. Não adianta nós olharmos com um olhar distante e falar assim: alguém vai se levantar. Meu irmão, essa transformação, a transformação do Brasil, a transformação de Londrina, começa a partir da sua vida. Sabe, nós vemos jovens adolescentes com um grande discurso: eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. E aí eu sempre faço essa pergunta: tá, você cresceu, seus pais são cristãos? São. E qual foi o momento da sua vida que você deixou de servir o Deus dos seus pais e começou a servir o Deus da sua vida? Sabe, essa é uma pergunta forte. Talvez você, pai, está falando assim: nossa, é isso mesmo, pastor. Mas sabe, alguns dessas mesmas pessoas ainda não sabem responder essa pergunta. E isso talvez tenha a ver sobre a unção que você, pai e mãe, carrega, que você não deixou ainda essa unção tocar os seus filhos. E eu sei aqui que estou sendo boca de Deus, mas também estou sendo boca dos líderes de adolescentes, de jovens. Sabe, é muito triste vermos isso. Gerações talvez foram criadas dentro deste ambiente, mas talvez por negligência. Isso não é dentro dessas quatro paredes, é lá na segunda-feira.
é lá na terça-feira. Essas situações afastaram o coração do seu filho debaixo do óleo que está sendo derramado, e nós precisamos corrigir essa rota. Um versículo muito comum que é usado com os pais lá das crianças: ensina o seu filho o quê? Umas pessoas responderam certo, mas ensina o seu filho no caminho. Sabe por quê? Porque infelizmente nós vemos pais ensinando o filho o caminho. Sabe como é isso? Filho, olha, você tem que fazer isso. Eu não estou lá, não estou fazendo isso, mas filho, faça isso. Enquanto a instrução bíblica é ensinar o filho estando no caminho. Sabe qual é o reflexo disso? Nós vemos filhos sem referências. É termos uma geração que vem vindo por aí desorientada sobre o que é ser um homem e uma mulher de Deus. E eu estou falando isso para você ter um alerta nessa noite sobre como você tem carregado o nome de Jesus no meio da sua família. Seus filhos escutam o que vocês falam, mas eles vejam o que vocês fazem. E isso é extremamente importante. Isso tem que gerar um alerta sobre você. Seus filhos precisam ver o caminho que você tem caminhado, o caminho que você tem trilhado. Pastor, já foi. Meu filho cresceu, minha filha cresceu, e eu não sei mais o que fazer. Isso também, infelizmente, é algo muito comum que temos ouvido. Mas sobre essa mesma unção que nós falamos aqui, a Bíblia continua dizendo algo sobre os últimos dias, e isso é algo que eu creio fielmente, e nós já vemos resultado disso. A Bíblia vai dizer que ainda nos últimos dias, o Espírito Santo convenceria o coração dos pais aos filhos, e os dos filhos aos pais. Ao longo da história, nós vemos muitos filhos que foram convertidos através dos pais, mas nos últimos tempos nós vemos também pais que têm sido convertidos através dos filhos. Então, se você falou: pastor, não tem mais jeito, duas coisas muito importantes: arrume a rota, corrija o que tem que ser corrigido, deixa seu filho ver em você o homem de Deus, a mulher de Deus, a unção que foi derramada sobre você. Mas também creia que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que é intensificado, o mesmo Espírito Santo que disse seria derramado, que os nossos filhos seriam profetas e bocas de Deus, é o mesmo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da juízo e do juízo. É o mesmo Espírito Santo que, além de capacitar, é o Espírito Santo que convence os corações. E que eu creio que quando nós assumimos o nosso papel, a nossa responsabilidade, aquilo que é sobrenatural, aquilo que vai além do nosso braço, aquilo que vai além da nossa palavra, aquilo que vai além dos nossos olhos, aquilo que vai além dos nossos passos, deixa que isso é especialidade do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais nós podemos pensar ou imaginar. Meu irmão, creia nisso. Aquilo que o Senhor derramou desde Atos 2, que tocou a sua vida através de alguém que se levantou, ou através do seu pai, ou através de um pastor que foi boca de Deus, e o Espírito Santo agiu, convenceu o seu coração. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo óleo que quer derramar sobre a sua casa, sobre a sua família. É o mesmo Espírito Santo que nos dias atuais vai dizer que jovens, filhos, velhos iriam se mover no profético,
fortalecendo o corpo de Cristo. Então quero que você se levante no seu lugar, dizendo assim: Senhor, se existe uma unção sendo derramada sobre os últimos dias, eu quero fazer parte disso. Se o Senhor está fazendo algo sobre os dias atuais, eu preciso fazer parte disso. Onde está você que deseja uma unção nova do Senhor? Onde está você que nessa noite dizer: Senhor, derrama ainda mais sobre nós, derrama o seu óleo ainda mais sobre a minha vida? Você pode levantar sua mão e dizer isso nessa noite? Nós vamos cantar uma canção e eu quero que você peça ao Espírito Santo. Diga: Senhor, existe algo sendo derramado e eu desejo ser tocado por esse óleo. Pousando sobre o ambiente, em ti